Rafael, houve, como eu coloquei durante toda a minha fala, clara manifestação eleitoral, disso não há dúvidas. A clara manifestação de uma campanha antecipada. E eu penso que é obrigação do Ministério Público Eleitoral, já que a gente não via visualmente a fiscalização do Ministério Público Eleitoral, até de forma antecipada poderia ter atuado, porque a ideia sempre é evitar, né, que o crime ocorra, que a irregularidade ocorra. Do ponto de vista que eles não atuaram para evitar, eles deveriam abrir procedimentos de investigação para entender e medir e apontar qual, né, o alcance e a gravidade dessa campanha eleitoral antecipada que foi realizada durante a Marcha para Jesus, neste evento que promoveu uma série de pré-candidatos, pré-candidato à presidência, pré-candidato ao governo, pré-candidatos ao Senado, a deputado federal e a deputado estadual. Eu fiz fotos, botei no meu Instagram daqueles diabinhos, né, que são geralmente, aliás, são até proibidos, essa coisa de distribuir e jogar diabinhos pelas ruas é crime eleitoral durante campanha, durante os períodos de campanha eleitoral. Que dirá, então, fora do período de campanha, essas pessoas lá com suas fotinhas se apresentando como cristão, defensor da moral e não sei o quê, quer dizer, fazendo uma comunicação com aquele eleitor que estava presente naquele evento. Esse é um dado da campanha antecipada, isso é previsto na legislação eleitoral e é necessário que o Ministério Público Eleitoral abra, sim, uma investigação para atuar e apontar a gravidade dessa campanha eleitoral antecipada. Mas há outros dados que também implicam no que aconteceu na Marcha para Jesus no final de semana, no sábado, lá no Sambódromo. Por quê? Porque esses eventos costumam ser realizados com a movimentação de recursos financeiros muito altos, inclusive com apoio provável do dinheiro público, né, do governo, da prefeitura. É preciso apontar, investigar e identificar o que foi aplicado de dinheiro público e também o montante de outros recursos que possam não ter sido públicos, mas que foram utilizados neste espaço que serviu de promoção para essas pré-candidaturas lá postas, que não tiveram nenhum pudor de se apresentar dessa maneira, seja pelos diabinhos, seja pelo contato com o eleitor, seja pela fala pública. Isso é importante que a gente pontue. E por que isso é importante? A GN sabe porque já fez uma série de coberturas de eleição e sabe que existe no Tribunal Regional Eleitoral instrumentos que podem pedir cassação de mandato de políticos em função do desequilíbrio da disputa. A ideia é que a disputa possa ser o mais equilibrada possível e que todos os candidatos tenham a mesma chance. A partir do momento que há políticos que se promovem por meio de um evento que tem alto investimento de recursos, de dinheiro, sejam públicos ou não, isso descompensa, isso é uma balança que se desestabiliza. Então, é o uso do poder econômico e isso precisa ser investigado. Isso precisa ser investigado profundamente e todos eles devem correr os riscos que assumiram ao se apresentar desta maneira. Eu penso que isso é muito grave e que isso deve ser investigado e deveria ser investigado, ter uma atuação clara do Ministério Público Eleitoral. Assim como o Ministério Público Estadual e Federal, eles têm um instrumento que é a ação civil pública, né, para fazer uma série de apurações, no período eleitoral, eu consultei aqui advogados, eles me colocam que existe um instrumento chamado procedimento preparatório eleitoral. Eles podem abrir este instrumento e fazer a apuração dos danos e o alcance, né, de tudo isso que a gente tratou aqui, da campanha antecipada que teve, porém, da propaganda antecipada, mas porém a gravidade dela, e também da possibilidade de que recursos muito altos possam ter ajudado a promover estes nomes em descompasso, em desvantagem dos outros que estão disputando e não tiveram, inclusive candidatos evangélicos, mas que não tiveram a mesma proporção de visibilidade. Muito bem, tá aí então a análise da Rosiane Carvalho em relação a essa questão eleitoral também, né? A gente viu aí os diabinhos, vamos falar assim, né, espalhados, né, os que costumamos chamar de santinhos, espalhados pelas ruas, nas proximidades ali do evento, inclusive fotos circulando em redes sociais também, claramente, né, com apelo muito eleitoral mesmo. Rose, mais alguma coisa a acrescentar sobre a marcha ou a gente avança? Penso que sobre a marcha tem muitas coisas ainda a serem acrescentadas. Eu acho também, além da não atuação do Ministério Público, que eu falo, e a gente já vem falando desde a semana passada, a própria cobertura da mídia. Na minha época de repórter, de redação, todas as coberturas na segunda-feira deveriam falar deste evento.
A gente está no ano de eleição, a gente tem um evento de grande monta na cidade e ela deveria falar não no sentido de reproduzir release, mas no sentido crítico dos fatos. Eu deixo aqui a minha crítica também à cobertura da mídia.